De volta com a Alterosa Rural e eu já chego acionando ele, o nosso querido professor Alexandre Silvio, que vai entrar em ação e vai trazer hoje um tema diferenciado. Professor, muito bom dia para o senhor, é com você. Bom dia, Washington, bom dia, espectadores do programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo. E hoje nós vamos falar de um problema gravíssimo que nós temos em grande parte da nossa região, que são as plantas invasoras. Então nós estamos aqui hoje, nessa área de plantio de milho, como nós podemos observar, e observem que a planta está no estágio jovem ainda, no estágio de emissão da sua terceira, quarta folha, e exatamente nesse estágio podemos observar um grande índice de plantas invasoras, ou de uma infestação de plantas invasoras. E aqui, dentre essa grande diversidade de plantas invasoras, nós podemos observar que tem aquela que é considerada uma das piores plantas invasoras do mundo, uma das mais difíceis de controlar. Se chama a tiririca, também conhecida como cíperus. Okay? Então, essa planta, como nós podemos observar aqui, ela se desenvolve na região da linha do milho e também entre linhas, e ela tem uma característica muito importante que dá uma resistência muito grande a ela. É esse detalhe aqui. É uma planta que se reproduz através da emissão desses sistemas aqui, dessas pequenas batatinhas, chamada rizoma. Então a planta, ainda na fase jovem, podemos observar aqui, ela está pequena ainda, ela começa a emitir os seus rizomas. E desse rizoma aqui, esse rizoma dará origem a novas plantas. Então, como nós podemos observar nessa outra planta, observem que as duas plantinhas de tiririca estão ligadas por esse fio, E por essa estrutura subterrânea. E no meio dessa estrutura subterrânea, podemos observar a formação aqui, dessa batatinha ou desse rizoma. Então, muitas vezes nós controlamos essa planta aplicando o herbicida, até mesmo herbicida de contato ou herbicida sistêmico, que é aquele que circula pelo interior da planta, mas o sistema de rizoma ele fica protegido. Por quê? Porque a ligação entre a planta e o rizoma, com o tempo, ela se desfaz. Então é uma estrutura morta. Então o que acontece? Ao aplicar o herbicida não consegue chegar até o rizoma. E aí você pensa que a planta foi eliminada e não foi, porque esse rizoma ele começa a desenvolver novas plantas a partir daí. Então é muito importante o controle dessas invasoras, porque elas fazem uma competição muito grande com a planta cultivada. Então podemos observar aqui no milho, nessas plantas de milho, observem que elas estão com uma folha com um verde mais claro e com alguns veios em amarelo. Isso é um grande indicativo de deficiência nutricional, principalmente a deficiência de nitrogênio, ok? E por quê? Porque a planta, a tiririca, está em plena competição com essa planta aqui, com essa planta jovem. Então é muito importante que o produtor controle a tiririca, controle as plantas invasoras, principalmente essa ciperácea, porque ela é extremamente competitiva com as plantas de milho, ok? Quais são as principais formas de controle da tiririca? Bom, primeiro de tudo, o uso de herbicidas, dependendo do tamanho da área. Então o herbicida, principalmente na planta no estágio bem jovem ainda, é extremamente importante no controle dessa multiplicação da tiririca. Um segundo aspecto muito importante, é claro que dependendo do tamanho da área plantada, seria a capina. Então o produtor ele entra capinando entre as linhas do milho, ok? Até que o milho adquira um determinado tamanho e a partir daí o próprio sombreamento do milho é capaz de controlar esse desenvolvimento da tiririca. E um terceiro aspecto também muito importante que retarda esse desenvolvimento da tiririca é o uso de cobertura morta. Então a cobertura do solo ela consegue impedir ou proteger a planta de milho, fazendo com que ela se desenvolva mais rápido do que a tiririca e aí quando a planta atingir um determinado tamanho, ela mesmo fará o sombreamento do solo impedindo o crescimento da tiririca ou da planta invasora. Não só dela, mas também de qualquer outra planta invasora, porque elas são muito sensíveis à falta de luz. E o milho, quando ele cresce, ele faz uma cobertura muito boa, conseguindo se desenvolver até o seu estágio final. Então, Washington, um abraço para você, um abraço aos espectadores e até o nosso próximo programa. Até lá!
Obrigado, professor, pelas informações. Na semana que vem, a gente tem mais um encontro marcado aqui. Pessoal, essa semana eu estava conversando com o Gilmar, lá da Emater. Quem é produtor rural conhece o Gilmar. E a gente estava falando sobre alguns projetos. Tá? Tem acontecido muitos projetos aqui na cidade, vários cursos. Ele até me mostrou alguns licores que ele ganhou aí em um curso aí na região. Foi muito bacana o nosso papo. E ele falou para mim sobre um pessoal que está trabalhando com horta orgânica, que é sem nenhum tipo de agrotóxico. É alimento livre de agrotóxico. Ah, Boni, é muito difícil. Claro que é difícil. Hoje em dia as pragas estão aí e é complicado trabalhar com plantio sem você ter um defensivo agrícola. Mas esse pessoal está fazendo aí a diferença e nós vamos mostrar, tá? Aliás, um grande abraço para o Gilmar, parabéns pelo trabalho que tem feito aí na nossa região. Ele tem aparecido aqui direto no nosso programa e a gente vai estar buscando ele sempre aí para mostrar mais e mais aqui, trazer novidades para você. Vamos acionar agora o nosso amigo Rui Brandos Reis, que vai trazer os detalhes sobre a previsão do tempo e depois eu volto com a agenda do Senar. A circulação marítima diminui de intensidade durante essa semana e o tempo vai ser mais de sol entre nuvens em todo o Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, com temperaturas em ligeira elevação. Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, com temperaturas entre 28 e 29 graus. Teófilo Otoni, em torno de 29 graus. Madrugada com temperaturas amenas, mas é típico dessa época do ano. Devemos ter aí um aumento de nebulosidade somente na próxima semana, até mesmo com possibilidade de chuvisco. Então vamos ter uma semana mais de sol, calor, principalmente durante o período da tarde. Agora sim chegou um momento muito esperado. As pessoas me param na rua e falam: Boni, aqueles cursos são bons demais, eu quero participar e tal. Eu falo: fica ligado no programa, que você vai saber. Por quê? Cada dia é em uma cidade. E hoje a gente tem todo um cardápio diferenciado para você. O repórter Wilson Ribeiro é quem traz os detalhes da agenda do Senar dessa semana. De segunda a sexta em Sardoá, curso de mecanização agrícola. Nos mesmos dias, mas em Mantena, curso de cultivo de árvores frutíferas. Também de segunda a sexta, curso de vaqueiro em Aimorés. De segunda a quarta, curso de recuperação e proteção de nascentes em Tarumirim. De terça até sexta, em Tarumirim, curso de pecuárias em bovinos. Nos mesmos dias, em Serra dos Aimorés, curso de pintura. De terça até sábado, em Piedade de Caratinga, curso de cultivo de flores e folhagens de corte. Na sexta e sábado, em Resplendor, curso de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares. Se você se interessou por algum curso do Senar, procure o Sindicato Rural da sua cidade. Pois é, o Wilson já deu o recado aí, né? Procure o Sindicato Rural da sua cidade e fique por dentro de todas essas novidades aí dos cursos do Senar, que são bons demais da conta. Eu sempre falo: eu quero participar, eu quero acompanhar, fazer uma matéria num curso desse aí. Cara, mas tem tanta coisa bacana e é muita correria, às vezes a gente nem consegue ter tempo de acompanhar tudo. Mas nós vamos fazer uma reportagem especial sobre alguns desses cursos aí do Senar que tem ajudado muita gente na zona rural, tá? Parabéns aí ao Senar, o pessoal que trabalha lá, excelente trabalho tem sido feito aqui na nossa região. Gente, agora eu vou para um breve intervalo, porque daqui a pouquinho, num passe de mágicas, eu vou sair de Governador Valadares e vou ir direto para Campanário. No terceiro bloco vai ter uma moda de viola, uma sanfona. O trem ficou bom demais, rapaz. Alex Heller, fecha para mim aqui nessa vegetação que eu volto já já. Eu venho